Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Renan, professor de vocês de língua portuguesa, e hoje a gente vai começar a entrar de forma mais prática na literatura brasileira, tá bom? Na primeira aula a gente falou sobre as categorias da narrativa, a gente falou sobre o narrador, as personagens, o enredo, né, a forma como a gente vai olhar para um texto narrativo, e agora a gente vai começar a ver os textos narrativos dentro assim, da história da literatura brasileira, tá bom? E o primeiro movimento que a gente vai ver nas nossas aulas agora e no nosso curso é o quinhentismo, pessoal. Bom, pessoal, o quinhentismo é uma denominação genérica dada aos textos que foram publicados no século XVI em 1500, tá bom? Bom, então primeiro a gente vai falar um pouco do contexto do quinhentismo, tá? Para a gente entender o que são esses movimentos. Bom, pessoal, o contexto do quinhentismo ele está ligado ao contexto da expansão marítima no século XVI na Europa, tá bom? Então foi nesse período que os portugueses começaram a descobrir e a desbravar outros territórios, né? Eles vieram para a América, foram também para a África, fizeram algumas colonizações na Índia e também na China, né? A gente tem Macau lá na China que é fruto um pouco dessa época, tá bom? Bom, então o quinhentismo ele está muito ligado a esse período, porque os textos desse movimento literário que foram publicados nessa época, eles são considerados uma literatura de informação, porque eles eram escritos, eles eram na verdade cartas que descreviam como era a terra aqui, a terra no Brasil, como eram as riquezas, o que faziam os índios, como eles se comportavam, como eles se vestiam ou não se vestiam, né, porque os índios não usavam roupas, entendeu? Então, esses textos tinham como objetivo transmitir informações para Portugal, tá bom? Que era a sede do reino, tá? Dessa forma, pessoal, por esse motivo, por esses textos ter como objetivo levar informação para Portugal a respeito das colônias, é muito questionado, existe uma discussão dentro da área literária se esses textos seriam ou não literatura, tá bom? Vocês vão se lembrar na primeira aula que a gente falou das categorias narrativas, lá no comecinho da primeira aula a gente fala sobre a questão de que a literatura tem que produzir beleza, tá? Então ela precisa ter um valor estético ou não. E esses textos que foram os textos do quinhentismo, eles são textos que são informativos. Então muitos teóricos vão dizer, mas isso não é literatura, isso é uma carta de informação, né? E então existe essa discussão. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, é que apesar de esses textos terem uma linguagem, né, e uma função predominantemente informativa, eles também serviram de inspiração estética para a criação da literatura brasileira, porque lá no modernismo, no romantismo, quando os autores vão falar dos índios, por exemplo, eles retomam essas cartas, né? Eles leem esses documentos porque eles têm uma necessidade de buscar o passado histórico, o passado indígena do Brasil. Então não dá para dizer que esses documentos e essas cartas estão fora da discussão a respeito da literatura brasileira, entendeu? Ou seja, não dá para dizer que não faz parte de uma literatura, assim, ou de um movimento literário, porque eles alimentam ali, assim, toda uma escola, né, ou uma parte da estética da literatura brasileira, quando ela já está mais consolidada lá na frente, tá bom? Por isso, o quinhentismo ele é mais um início da literatura no Brasil, um início das descrições e do que seria a literatura brasileira, tá bom? Ele vai falar dos índios, das riquezas, do ouro, da prata, etc. tal.